noite a todos vocês. É sempre uma alegria a gente poder retornar a esta casa. Coloquei uma camisa bem singela, que é do encontro que nós tivemos lá em Concórdia, que é da nossa Congesc, um evento do estado de Santa Catarina, e que lá nós reunimos em torno de 645 pessoas. Essas pessoas distribuídas entre jovens que estão frequentando a evangelização, como também trabalhadores das casas espíritas que foram lá para trabalhar também. Então, a atividade não faltou. Então, aí eu achei bonita a camisa e digo, vamos com essa aqui para divulgar, geralmente, esses nossos eventos também. Hoje nós vamos falar sobre esse tema, o céu e o inferno, que é um tema que podemos dizer que todo mundo já ouviu falar sobre céu e inferno. Aqui vai ter um intermediário que é o chamado purgatório. Também vamos falar nesse chamado purgatório. E é um dos livros da codificação que tem esse tema, o céu e o inferno, em que Kardec vai fazer toda uma abordagem, vai trazer uma pesquisa de como é que começou essa ideia de céu, de inferno. E é todo um desenvolvimento numa primeira parte. Na segunda parte, aí ele já vai trazer os depoimentos dos espíritos. Então, os espíritos começam pelos espíritos felizes e assim vai trazendo depoimentos, né? Invocação, eram feitas invocações, e até chegar em espíritos, por exemplo, medianos, suicidas, enfim. Então é interessante porque mesmo os espíritos, aqueles que ainda na sua ignorância, ou que cometeram suicídio, também trazem a experiência de qual era a sensação deles na espiritualidade, como é que adentrar. Então, vamos adentrar logo ao nosso tema aqui. É importante nós lembrarmos que nós sempre aprendemos lá na catequese, quem vem da Igreja Católica tinha tal do catecismo. Nós aprendemos que todos nós fomos criados, correto? E geralmente a ideia é de que nós fomos criados agora, né? Fui criado, Deus me criou, meu pai e minha mãe emprestaram o corpo e eu utilizei, né, esse corpo. Então eu fui criado no momento da concepção. Essa é uma visão católica. Aí o nascimento, ok, todos nós nascemos, beleza? Então aí começou a vida do espírito, segundo a concepção que sempre tivemos. Depois nós temos a vida de relação, que é essa vida que nós nos relacionamos na sociedade, dentro da religiosidade, dentro do nosso ambiente familiar, na escola, no trabalho, enfim. Depois disso, nós temos, depois que finaliza toda essa vida de relação, nós temos a morte do corpo físico. É porque essas doutrinas que estão aí não deixam de ser espiritualistas. Aquela doutrina que sabe que além dessa vida corporal aqui, tem uma vida espiritual. Depois disso, nós vamos para a chamada análise da vida terrestre. Que sempre ouvimos falar que é o tal do julgamento, que isso assusta a galera. Fala em julgamento, porque haverá o dia do julgamento. Que aí, então, todos nós seremos julgados. E aí é um lado, outro para o outro lado, enfim, essa ideia do julgamento, né, que viria julgar a todos. Depois desse julgamento, haveria a seguinte pergunta. Foi uma pessoa boa? Então, bom, se foi uma pessoa boa, claro que aqui com o slide vocês iriam acompanhar essa construção aqui. Se foi uma pessoa boa, para onde é que ela vai? Ela vai para o céu. Maravilha. Agora, digamos que ela não foi uma pessoa boa, né? Bom, mas vamos dizer que ela foi pouco ruim, ou muito ruim. Também tem isso. Mas geralmente nós nunca nos afinizamos com esse tipo de categoria que a gente foi ruim. Geralmente a gente é bom, não é verdade? Mas geralmente a gente vai muito bem. Eu ouvindo hoje o áudio lá do nosso lar, que eu já li o livro, já ouvi diversas vezes, mas é bom, a gente está sempre atualizado.
E aí a mulher, mas eu só fiz um bem na terra, que ela chega lá e ela quer entrar. Só que eles contaram, ela tinha 58 manchas escuras. E o outro irmão, e o André Luiz meio boiando, tá? Eu não tô vendo mancha, que mancha é essa? Aí o outro irmão diz, ó, irmã Narcisa, não vão poder permitir. São 58 abortos que ela provocou. Né? E aí, nesse caso, diz, nós não vamos poder recepcionar essa nossa irmã aqui. E ela pedindo, pelo amor de Deus, não sei o quê. Até a Narcisa quer se colocar à disposição para cuidar. Não, irmã Narcisa, os espíritos vai, se entrar aqui no nosso lar, vai tumultuar tudo. Aí foi só dizer, olha, não vamos poder recepcioná-lo. Aí, que tinha de sapos, ela jogou para fora, né? Então, tá vendo como é que é a situação? Então teria que ficar para ser amparada em outro momento. Bom, e ela dizia que ela foi uma pessoa boa na Terra. Então vamos verificar se ela foi, digamos, muito ruim, para onde é que ela vai? Para o inferno. Se foi muito ruim. Mas digamos que ela tenha sido pouco ruim, não foi aquela coisa toda também. Então ela vai para o purgatório. Né? Nós vamos ver mais para frente a figura aí do purgatório criado pela Igreja em 593, que tinha por objetivo, né, dar uma maciada, mas ao mesmo tempo fazer com que as pessoas pudessem acreditar que ela estaria bem no inferno, não teria feito tanto mal, mas que era uma forma depois, a partir das chamadas penitências ou das indulgências, que foi condenada inclusive por Martinho Lutero, porque era uma forma de arrecadar muita grana. Né? Então, olha, nós podemos rezar, está lá no céu e inferno, depois de 3 anos e 3 meses, uma coisa assim, aquela alma sairia do purgatório e iria para o céu. Não iria retrogradar para ir para o inferno, já era alguma coisa. Né? Mas então, quer dizer, havia um envolvimento também monetário. Ok, essa é a concepção que nós sempre tivemos. O céu, o inferno, o purgatório, para depois ascender ao céu. E lá do purgatório, então, depois disso, a gente vê qual é o problema dessa visão. Os problemas advindos dessa visão que sempre se teve. Né? Porque tem muita gente que ainda acredita piamente, não, Deus deu essa oportunidade, não aproveitou, fez mal, é inferno. Se soube aproveitar, legal, fez o bem, vai para o céu. Então, quer dizer, é um Deus implacável. Se a gente que é pai ou é mãe, manda o filho fazer tal coisa e não faz direito, o que a gente faz? Vai lá e faz de novo. Aí é que Deus possibilita o que para nós, na verdade? A reencarnação. Né? Possibilita que a cada dia a gente possa se renovar. Então, quais são os problemas dessa visão? Bom, para analisar os problemas da visão tradicional do céu e inferno, devemos iniciar por examinar alguns atributos de Deus. Então, vamos analisar alguns atributos. Nós sabemos que Deus é amor infinito, correto? Deus é amor infinito. É possível conceber uma ideia de inferno, então vamos colocar só inferno aqui, de um Deus infinitamente de amor, um Deus bom? Deus é bondade e justiça infinita. É possível conceber que Deus, então, parece que está meio em contradição consigo mesmo, com as suas próprias ideias, está com uma crise de identidade? Deus é perfeito. Bom, se Deus é perfeito, como é que ele pode conceber a ideia de um inferno? Nós que não somos perfeitos já procuramos dar oportunidades. Deus que é perfeito parece que não dá oportunidade. Deus é criador de todos os espíritos. Então ele nos criou. Né? O destino e o funcionamento de todo o universo é regido pela vontade e amor de Deus. Então parece que tudo está num grande uníssono, ou seja, numa grande afinidade em tudo. Por quê? Porque nós temos um Deus bom, um Deus de amor, um Deus infinitamente misericordioso. Então é possível conceber
a ideia de inferno, pelo menos, da parte de Deus? Bom, vamos considerar que todos esses atributos divinos são verdadeiros. Vamos considerar que todos eles são verdadeiros. E são realmente aceitos por todas as religiões. A gente sabe que são aceitos pelas demais religiões, correto? E mesmo assim ainda cabem algumas interrogações. Quais são as interrogações que cabem? Vamos lá. Ao criar o espírito, quando Deus nos criou, então, ele já não saberia, já que Deus é onisciente, conhece antecipadamente tudo, ele já não saberia o nosso destino, o destino final do espírito, ou seja, o céu, o inferno, será que já não saberia? Então Deus deixa de ser todo-poderoso. Não é verdade? Seguindo. Bom, se Deus já sabia o destino de um espírito ao criá-lo, por que Deus cria espíritos destinados ao inferno, ao sofrimento eterno? Bom, se Deus que nos cria, se Ele é onisciente, Ele já deveria então saber, não, esse aqui não vai cumprir com os desígnios, não vai seguir as leis e, consequentemente, ele vai morrer e vai para o inferno. Bom, se Deus sabe, por que cria então? Parece que Deus está meio perdido. Então, essa é a pergunta. Né? Bom, por que ele cria seres já destinados ao inferno? Lá no céu e inferno, na primeira parte, a gente vai perceber que, na verdade, Deus cria 3 categorias. Uma dos... Na verdade, quando é trazido isso lá no céu e inferno, mesmo os espíritos que foram criados todos anjos. Não foram criados os demônios, os diabretes, aquela coisa toda. Não, todos eles. Só que eles eram designados para fazer essa atividade que para nós a gente entende como mal, que era cuidar do inferno, de um lugar de fogo, de um lugar de labareda, de um lugar de caldeirões. E lá as almas iriam queimar, porque elas estariam com o seu corpo físico ainda, tá lá. Elas levariam o corpo físico e, se por mais que queimasse, elas jamais iriam derreter e jamais iriam morrer, porque já estão mortas. Então veja que é para dar um sofrimento legal mesmo. Então era uma forma de manter a galera as rédeas mais curtas e poder naturalmente se aproveitar de uma forma até financeira de tudo isso. Né? Então esse era o objetivo, dar aquela ideia de inferno, manter a galera na linha, manter lá dentro da igreja. Isso, infelizmente, ou felizmente também, porque era uma forma de colocar um freio. Porque imaginemos se não fosse também de colocar esses freios, o que seria de uma população solta, né? Desacreditada em nada. Claro que isso depois trouxe os resquícios, a fim de que essas pessoas, né, na época de Kardec, queriam algo novo, algo que pudesse trazer esperança. Mas isso a gente vai ver para frente. Né? E o sofrimento eterno. Que Deus é esse que cria, então agora joga no inferno e vai ficar lá. É só analisar qual mãe se sentiria feliz de saber que seu filho está lá, padecendo no inferno, e lá é pelos séculos dos séculos, amém. É ineterno. Impossível, né? Se é o marido que foi para o inferno, até a mulher pode pensar. Ela vai sorrir. Mas não, então, mas um filho, por exemplo, por isso que você tem um filho já é filho, né? Ok. Bom, no inferno tradicional, o que é o inferno tradicional? Esse que chega até nós. Temos a figura do demônio, do diabo, do Satã, do Beelzebu. Na época de Jesus, inclusive, os fariseus chamavam de Beelzebu. Jesus promovia lá os empurrõezinhos para as curas. O que os fariseus vinham? Não, mas ele cura em nome de Beelzebu. Quer dizer, estavam atribuindo as curas dele, aquele fenômeno que nada mais era do que naturais, a uma ação diabólica. E Jesus até, mas espera lá, então Beelzebu está dividido, está fazendo bem? O que está acontecendo com ele? Né? Então eles atribuíam a Beelzebu, a essas qualificações que se dava do mal. Então, anjo decaído,
Anjo decaído aqui é aquilo que eu falei para vocês. Tinha uma equipe de anjos criados para cuidar do inferno. Eles estavam trabalhando para Deus. Então, aqueles que eles faziam, mesmo que a gente possa interpretar como mal, uma coisa ruim, mas eles estavam trabalhando para Deus. Deus cria também os anjos, aqueles que já estariam ao seu lado, lá para contemplar as belezas, as maravilhas do universo, e ficar ali olhando para Deus com bastante admiração. Então, Deus cria essas duas e cria uma terceira ordem, que daí é dos homens. E esses anjos que já foram criados perfeitos, por que eles olhariam por nós? Que se rasquem. Nós estamos aqui, vamos ficar se preocupando, ter que ficar convencendo a galera. E aqueles que estavam lá no inferno teriam se rebelado no sentido de dizer assim, poxa, mas a gente está trabalhando para Deus aqui, está fazendo nosso serviço, só que nosso serviço é mais... Os outros lá ficam tudo uma boa, né? Só contemplando as maravilhas e nós temos que trabalhar. Aí o que Deus teria feito? Não, então vocês vão ter as condições de indicar os homens, né? Quer dizer, ficar lá perturbando e tudo mais, e quem vocês puderem levar, vocês levam lá para vocês. No fundo foi isso, né? Então veja que são os absurdos que foram trazidos, que se a gente começar a ler e começar a raciocinar, a gente vai chegar a essas conclusões. Mas que Deus é esse? Né? Que Deus é esse? Né? Ok, por enquanto a gente vai ficar com essas ideias aqui, porque é o que sempre foi nos pregado. Depois a gente vai solucionar esse problema aqui. Então aqui, é coerente com os atributos divinos essa ideia de fogo do inferno? Que os pecadores vão tudo para lá, que não tem chance nenhuma, né? Quer dizer, é o tal do absurdo. E no céu, ou paraíso tradicional? Bom, existe a figura dos anjos, dos arcanjos, dos querubins, dos serafins, é uma coisa maravilhosa, né? E outros da pleiade dos anjos. Esses seres foram criados por Deus. Olha só, mas para trabalhar ao seu lado e para ajudar os homens. Para ajudar os homens. Mas o que efetivamente eles estariam fazendo? Por que eles vão se preocupar conosco se nós não iríamos galgar nem mesmo para esse estado da pleiade desses espíritos? É como se nós ficássemos estacionados, tudo que eles fizessem por nós não ajudaria em nada. Nós fomos criados, homens, e não chegaríamos a essas angelitudes. Isso lá no começo, né, com essa ideia aqui de céu e inferno. Então, isso realmente não está de acordo com os atributos de Deus. A ideia de céu e inferno, nós sempre imaginamos isso, né? Inferno é desce, vai lá é descida mesmo. E céu para cima. A gente sempre, quando vai falar do céu, a gente já, poeticamente, já olha para cima. Né? Então, essa ideia de céu, local bem iluminado, e inferno, fogo mesmo. E por que o fogo? Porque o fogo era algo que todo mundo sabia o que era. Mas o inferno, por exemplo, lá dos nórdicos, como é que é o inferno dele lá? Era gelo. E o gelo, se levar bem em consideração, ele queima também. O gelo queima. É. Mas o que era mais apropriado para as pessoas sentirem mesmo era o tal do fogo. Todo mundo conhecia fogo, sabia que queimava, sabia que doía. Né? Bom, a ciência, olha só, e tem que lembrar que o espiritismo é ciência, às vezes a gente esquece desse detalhe. Né? Mas a ciência já está provando assim mesmo, o espiritismo também é ciência. A ciência, pela lógica e observação, comprova a insignificância dessas teorias. São teorias que não se concretizam, porque quando você leva uma teoria, você lança inúmeras hipóteses. Aí você leva para um conhecimento que vai ser um conhecimento científico, para que possa aquilo se tornar uma lei. Dizendo, tá, a coisa então funciona assim. Né? Então essas teorias aqui não tem nada de fato, né? Porque fato é verdadeiro. O céu foi deslocado, a região das estrelas, sem limites, não lhes deixa, ou melhor, o céu foi deslocado. A região das estrelas sem limites não lhe deixa mais espaço. E é verdade.
Antigamente, aquela ideia da construção da Torre de Babel, qual era o objetivo deles? Chegar até Deus, porque Deus estaria no céu. Construíram lá uma coisa lá, realmente estava alto aquilo, mas não chegaria ao tamanho de um Everest, por exemplo. Para sair do planeta, um povo ignorante, provavelmente nós também já estávamos lá, mas hoje nós sabemos, para você conseguir sair do planeta, você precisa ter uma boa propulsão para poder sair dessa atração do nosso planeta. Para colocar uma nave no espaço. Né? E não iriam chegar nunca lá. Né? Possível. Hoje, quando a gente já tem uma ideia de grandiosidade do nosso universo, porque até 50 anos atrás, quando nós não tínhamos aí esses telescópios que hoje estão aí, estava lá o Hubble, né? E agora tem o James Webb. O James Webb foi colocado além da órbita da Lua, só para ter uma ideia. Né? Além da órbita da Lua, está aí a 1.500.000 quilômetros daqui. A Lua fica aí a 350, 400 mil. Mas ele está além da órbita da Lua. De forma que ele tem nos revelado tanta coisa que até, como eu falei, 50 anos atrás, acreditava-se que o nosso universo, até aquele alemão, o Däniken, Erich von Däniken, já ouviram falar, né? Eu tenho um livro, Era os Deuses Astronautas, e ele falava que acreditava-se que o universo teria em torno de 50 milhões de galáxias. 50 milhões. É isso mesmo, 6 zeros. 6 zeros fora o dos 50 ali. Depois, com o James Webb, não, o Hubble, foi se saber que, olha, já se chegava no número 230 bilhões. Olha só, jogaram mais 3 zeros. Né? 230 bilhões de galáxias. E agora com o James Webb, o homem disse, olha, a gente está meio envergonhado de dizer para vocês, mas tem muita galáxia nesse universo. Do mundo conhecido. Então hoje eles chegam à conclusão que tem mais de 2 trilhões. Agora tem que acrescentar mais 3 zeros. Mais de 2 trilhões de galáxias. Isso é grande demais. Isso do universo conhecido. Agora, de galáxia, a gente não está falando de galáxia, não está falando de sistema estelar. Nós temos o nosso sistema solar. Então, fora os diversos sistemas estelares que existem dentro de cada galáxia. Aqui dentro da nossa, por exemplo, existe em torno de 400 bilhões de estrelas. Né? Uma das maiores, aí, a Canis Majores, daria para colocar aqui no nosso planeta, daria para colocar no lugar do Sol, e o tamanho dela, ela engoliria, inclusive, Júpiter e chegaria próximo de Saturno. Então veja o tamanho dessa estrela, gente. Aqui, a hora que explodir isso, vai jogar pedaço de caco de vidro para todo outro lado. E eu não quero estar perto. Então, isso para dar uma ideia que realmente o céu foi deslocado. Cadê o céu? Era olhar para cima. Nós, lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, está lá. Na casa do meu pai há muitas moradas. Quando eu era, não desfazendo aqui jamais, né, ao catolicismo, para mim foi um grande aprendizado, estudei lá dentro. Mas a ideia que eu tinha, na casa do pai há muitas moradas, que é de lá no reino de Deus, tem lugar para todo mundo lá. No fundo era isso que eu imaginava. Mas na doutrina espírita você vai conhecer que o universo é a casa do Pai. Que as moradas são os diversos orbes habitados, os não habitados, enfim. Então, essa é a casa do Pai. Então, Jesus, quando vem dizer há muitas moradas, ele foi muito singelo em dizer que há muitas moradas. Eu já queria chegar lá e tem trilhões e trilhões e trilhões de moradas. Né? Vamos seguir aqui. Bom, em que sentido se deve entender a palavra céu? Está lá no Livro dos Espíritos, na questão 1015, correto? É o espaço universal.
Os espíritos vão nos trazer isso, que é o espaço universal. São os planetas, são as estrelas e todos os mundos superiores em que os espíritos gozam de todas as suas faculdades, sem as tribulações da vida material, nem as angústias inerentes à nossa inferioridade. Né? Então veja, é o espaço universal. A palavra céu aqui, né? Os mundos elevados, os mundos que nós nem visualizamos porque não tem condições. Nós não temos condições de visualizar o mundo dos encarnados, por exemplo, em outros planetas. Por quê? Porque a matéria é diferente. É uma matéria que se confunde com o perispírito, por exemplo. Mas estão encarnados. Mas a gente já não. Eu queria ver vida assim, ó. Né? Pessoas correndo, animais. Não, a vida que se procura é uma vida microscópica. É impossível encontrar uma vida tal qual nós imaginemos. E o inferno? Olha só que interessante essa frase aqui que Jesus vai nos trazer, que está lá em Mateus. Ou qual de vós, porventura, é o homem que, se seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou, porventura, lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Pois, se vós outros, sendo maus, nós aqui, né, pessoas, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai que está nos céus, né, dará boas dádivas aos que lhas pedirem. Então, se nós que já não temos esse amor universal que Deus tem, infinito, nós já costumamos ser brandos com os nossos filhos, imaginemos Deus, essa inteligência suprema, se não dará também boas dádivas para nós. Senão a gente pode dizer que a gente é melhor do que Deus, porque parece que Deus não está nem aí com quem está se perdendo. Aqui a imagem do inferno, que geralmente a gente tem essa ideia do fogo, parece que a gente até gosta de ver esse fogo, né? Para os outros, né? Nunca para a gente. O inferno cristão conseguiu, em alguns pontos, superar em exagero o próprio inferno pagão. Por quê? Porque o inferno cristão ele é uma construção, mas segundo algo que já existia, o inferno pagão. O inferno pagão não falava de séculos e séculos. Mas daí não, mas vamos botar algo aqui para mexer, para evitar que alguém ainda queira se aventurar. Então, já aí vai ficar lá pelos séculos e séculos. Então, o inferno pagão era bem mais sutil, mas o cristão veio para infernizar mesmo. E a palavra inferno é para botar medo na galera, né? E às vezes a gente ouve até alguns aí, até nos nossos dias, ainda botando lenha na fogueira. Que o demônio é ardiloso, entende? Demônio é ardiloso. Tudo é o demônio. Até minha irmã que conheceu a doutrina espírita, minha irmã menos nova, ela detesta que eu chame de irmã mais velha. A minha irmã menos nova conheceu a doutrina espírita, começou a ler, né, porque na minha família lá praticamente todo mundo foi para a área da educação. E ela começou a ler, ela me pedia livros, e ela devora livros o tempo todo, tem um conhecimento fantástico, participa de casa espírita lá, assim como agora praticamente a família toda já está participando lá também. E ela disse, Marcos, eu às vezes acho que, porque lá é tudo para cidade pequena, né, catolicismo muito presente, ou algumas igrejas hoje evangélicas, que parece que as pessoas dão muito mais poder para o diabo do que para Deus. Porque tudo é o demônio. Tudo é o demônio. Ela disse, não sei, parece que dão mais poder para o diabo do que para Deus. E é verdade. Às vezes eu acompanho uma pregação, esses tempos eu estava ouvindo, até achei interessante. Quando diz,
falando lá para a liderança religiosa, eu estou com um problema, não sei o quê, provavelmente eu vou ter que amputar essa perna, porque os médicos disseram que não tenho o que fazer, eu vou ter que amputar, mas eu não queria amputar. O que eu devo fazer? Aí ele disse, olha, meu irmão, reze. Ele disse, reze. Eu digo, parabéns. Peça a Deus que não permita que essa desgraça na tua vida, não permita que o demônio venha e te tire essa perna. Eu disse, minha nossa, olha o consolo que traz. E se tiver que tirar a perna, e daí? Quer dizer, o demônio ganhou. Deus ficou para trás. Não, mas antes de dizer, olha, ore, peça forças que se realmente isso acontecer, pelo menos você esteja mais resignado. Que você não se desespere. Porque a gente sempre diz, ai, que seja feita a vontade de Deus. Não é assim? A gente repete isso constantemente. Ai, que seja feita a vontade de Deus. Mas enquanto não mexe no meu calo. Porque na hora que mexe no meu calo, mas eu acho que bem que Deus poderia, né? Porque eu faço tanto bem. Estou lá na casa espírita direto, trabalho com esse, com criança. Pois é, aí é a minha vontade que deveria prevalecer. Em estado de consciência, é essa a concepção que a gente vai chegar. Estado de consciência. Compartilhado por aqueles cujas imperfeições e sentimentos ruins predominam. O inferno está dentro das consciências imperfeitas e ainda ignorantes. Quando a gente diz, lá em casa está um inferno, daí a gente já fica imaginando, a coisa está feia lá. É isso. É estado de consciência. A doutrina espírita vai nos trazer isso, que céu e inferno são estados de consciência. Consciência pesada. Eu poderia ter feito mais. Muitos espíritas que desencarnam, é interessante isso. Às vezes vêm, sessão mediúnica, e dizem, olha, eu sinto que eu poderia ter feito mais. Deixei de fazer. Tinha condições. Então, geralmente é assim. Então, vamos fazer. Para evitar que a gente seja mais um para dizer, eu também acho que eu poderia ter feito mais. Então, o inferno está dentro dessas consciências imperfeitas e ainda ignorantes. O que é o ignorante? O ignorante é aquele que desconhece. Então, a gente precisa conhecer. Eu tenho uma galera próxima de mim, são amigos, mas que não estão nem dentro de nenhuma religiosidade. Né? Geralmente eles se intitulam como católico não praticante. É um negócio interessante, esse negócio católico não praticante. Você tem que perguntar, o que é esse não praticante? Não, é que eu não vou na igreja, não tenho aquele negócio de tomar comunhão, eu não me confesso, eu não participo lá. E por que você diz que você é católico? O católico, por certo, deveria seguir o que preceita a sua religião. Senão... Né? Aí, nessa ele sempre diz assim, tá, mas nunca veio ninguém lá do outro lado para contar como é que é. Eu disse, vocês estão esperando que alguém venha do outro lado para contar como é que é. Se ficar esperando dessa maneira, isso não vai se dar. Porque foge às próprias leis. Foge às leis naturais. Né? Assim como os discípulos, inclusive, também esperavam que viesse Elias, mas no corpo de Elias. Claro que não viria, né? Ele veio no corpo de João Batista. O corpo de João Batista era Elias reencarnado. Mas eles esperavam, mas não é necessário que venha Elias para preparar os caminhos do Senhor? Isso deixou eles em dúvida. Não, na verdade, Jesus diz assim, Elias já veio, galera. Mas eles não reconheceram, eles os escribas, que eram lá, faziam parte do Sinédrio. Não reconheceram que ali era Elias reencarnado. E o purgatório? Olha só, o purgatório foi criado em 593. 593. E qual era o objetivo do purgatório? O objetivo do purgatório era dar uma amenizada na coisa. Então, deu uma detenção temporária em relação com a pena da condenação. É um crime menos doloso.
é um culposo, por exemplo. Né? Geralmente eles explicam na televisão. O culposo é aquele que o cidadão teve culpa. O doloso é aquele que foi premeditado, aquele que ele trabalhou para fazer acontecer. Né? Foi uma forma das indulgências, como eu falei para vocês, que o objetivo era esse, era arrecadar mesmo. Né? Vendiam as indulgências, era uma coisa assim, bastante corriqueira. E a pessoa que chegava lá, ela pagava. Quem é que não queria ver o seu ente querido sair lá do purgatório e poder ascender ao céu? Pagava. Até hoje, se não tem, ainda tem aqueles que cobram para fazer determinada análise, até para tirar encosto, essa coisa toda, e tem gente que paga, acreditando que é por aí. Não, tem que haver mudança de comportamento, mudança de vida. Por isso que Jesus fala, não peques mais. Né? Quantos que às vezes aparecem na casa espírita e dizem, eu quero que tire esse obsessor. Ora, às vezes o obsessor é a própria pessoa. O que está ali, ele está dizendo, não, eu estou sendo vítima dele. Então, é uma questão de um trabalho que essas duas almas, esses dois espíritos, na verdade, vão ter que se trabalhar, porque senão vão ter que conviver. Enquanto um fica detestando o outro, achando que o outro é culpado. Geralmente é assim. Chega na espiritualidade, não consegue se libertar exatamente por causa do ódio, do egoísmo, do orgulho. Então, sem o purgatório, duas alternativas, né? Felicidade suprema ou suplício eterno. A figura do purgatório, a gente vai dizer que ela está muito mais de acordo, né, com a doutrina espírita. Veja aqui, ó. É incontestavelmente um dogma mais racional e mais conforme a justiça de Deus do que o inferno, porque estabelece penas menos rigorosas, né? O que? O purgatório, onde se purgam as faltas. Irresgatáveis para as faltas de gravidade mediana. Então vai para o purgatório, segundo a igreja, aqueles que não tinham faltas, crimes, aquela coisa toda. E aí jamais foram determinados e definidos claramente o lugar do purgatório e a natureza das penas aí sofridas. Não, eles criaram, mas esqueceram, talvez dizer, não, o purgatório então fica circunscrito a tal lugar. Tem muitas falhas lá nas escrituras, tiraram um monte de coisa que falava sobre o retorno da alma, do espírito a um corpo de carne, e ficou muita coisa que ficou pendente lá. Até que essa parte lá de Jesus dizendo, e se quiseres ouvir, se quiseres saber mesmo, Elias é o João Batista que haveria de vir. Está lá na Bíblia, lá dos católicos. Uma Bíblia que ganhei do meu pai, inclusive, ele viu que estava me desviando do caminho, ele falou, dá uma Bíblia para o meu filho. Para mim, guardei a Bíblia com todo carinho, de vez em quando eu utilizo. Mas meu pai, claro, depois ele também, posso dizer, se tornou bom espírito. E o meu pai também tem uma situação, que ele fazia parte da igreja lá, na cidade do Texas, né? Texas aqui não é lá nos Estados Unidos, é Teixeira Soares, ali no Paraná, tá? A gente chama de Texas, né, porque vai ficar perto de Irati. E aí, o meu pai foi falar com o padre. Disse, ô padre, o padre é o seu, já passou para o outro lado da vida também. Meu pai também. Aí ele foi lá falar, disse, olha, isso aqui não vai cair, né? Tá bom. Porque senão vai ficar em dúvida. E agora, vai para o céu, inferno, purgatório? E aí aconteceu que ele foi falar com o padre se era possível colocar o nome dele lá na missa de sétimo dia. Aí o padre olhou para ele, mas o Mário, esse não é aquele que se enforcou lá, que se suicidou? Meu pai, não, é ele mesmo. Esse cara tá no inferno, Mário. Não tem nem como reza da brava para tirar de lá. E, no fundo foi assim, olha só que situação. Quer dizer, foi o que aconteceu com a mãe a mãe do Divaldo quando foi lá falar com o padre para rezar a missa. No filme tá lá. O que o padre fala? Desculpe, minha irmã, olha, você tem sido uma grande trabalhadora aqui, mas nós não podemos fazer isso porque ela está no inferno.
fez a mãe do Divaldo deixar a igreja. Que consolo é esse? Né? Tá no inferno? Que Deus é esse? Então, muitos ainda propagam essa ideia. Né? Então, o purgatório, pelo menos, vem para dar essa ameniza. E a gente sabe que na doutrina espírita, o que são esses lugares de purgação? É aí, por exemplo, um umbral, que é uma forma que o espírito fica lá um tempo. No caso do André Luiz, por exemplo, ficou 8 anos lá. Mas era necessário para que o espírito, por si mesmo, olhe para o céu e verifique que tem algo acima de si. A mãe estava rezando lá na esfera elevada. Estava lá com uma das filhas que tinha desencarnado pequenininha. Agora, as outras 2 irmãs do André Luiz e o pai estavam lá no umbral. Nunca se encontrou. Olha que esse umbral é grande, imagine. Nem com GPS a gente encontra os parentes lá. Mas nunca tinha encontrado nesses 8 anos. E ficou admirado quando a própria mãe disse assim, meu filho, seu pai. Estava amarrado lá ainda com casos extraconjugais. Mas minha mãe não tem como libertá-lo dessas... Dela, meu filho, são nossas irmãs. São irmãs nossas que devemos ter maior respeito. Tanto é que olha só a mãe como era evoluída. Né? Ela soube dar o tempo, sabendo. Meu filho, a hora que ele juntar as mãozinhas e dizer, meu Deus, me ajude, ele vai ter condição. Mas o orgulho, o egoísmo, aquela coisa, né? E quem é que, só para complementar a historinha, quem é que a mãe do André Luiz vai recepcionar como filhas? Vai recepcionar as 2 amigas do marido dela, como filhas, para discipliná-las. Interessante, né? Seguindo, a nova revelação, veja que tem uma crase ali, quer dizer, a doutrina espírita estava reservado o preenchimento dessa lacuna, explicando-nos a causa das terrenas misérias da vida, das quais só a pluralidade das existências poderia mostrar-nos a justiça. Pluralidade das existências, como sabemos, são as diversas reencarnações. Quer dizer, sem a reencarnação não há justiça. A gente vai ficar patinando no mesmo lugar, não vai entender por que Deus permite que tantas criancinhas morram de uma forma tão violenta lá do outro lado do mundo, por que tal povo está sendo subjugado por outro. Vai sempre ficar perguntando por quê. Não que o espírita seja frio, mas é no sentido que a gente tem uma compreensão dessa justiça divina que está dando oportunidade para que esses mesmos se encontrem e se resolvam. Tem que se resolver. Mas quem está certo, quem está errado? Olha, ali estão tudo misturados. Só que uns nasceram do lado de cá e outros nasceram do lado de lá. Mas eles vão ter ainda a necessidade de, aos poucos, ir apaziguando. O europeu, por exemplo, ele já não consegue mais conceber a guerra. Ele disse, não, isso aí é triste demais. Agora, quem nunca passou por uma guerra, efetivamente, pode até... não, temos que ir para a guerra. Espera lá. Quanto não sofrer, às vezes, na pele, sentir na pele o que é fácil de imaginar. Parece que é tudo tranquilo, mas não é. É um sofrimento que a gente tem que estabelecer um bom convívio para não precisar passar por isso. Né? Então, a visão espírita da vida futura. Os espíritos vão nos dizer que, no aspecto material, o que nos basta é a satisfação, o necessário. Né? Mas com relação à vida moral, eles vão nos dizer que é a consciência tranquila e a fé no futuro. Não adianta só estar, eu estou com a consciência tranquila, mas não tem fé nenhuma. Então precisa ter essa fé no futuro. Nós vamos desencarnar. Vamos ter que retornar? E aí, eu quero retornar de que jeito?
Se agora entramos em 2024, eu consegui fazer algumas mudanças de 2023 para 2024? Porque alguma coisa tem que acontecer. Senão a gente está parado. Não, passa ano e a gente continua do mesmo jeito. Então, no campo material, posso dizer que eu já deixei algumas coisas. No moral, que é mais complicado. Mas no material, a gente diz, não, eu tenho que cuidar agora com isso, com isso, com isso, com isso. Né? Então, vamos ver aqui. Agora nós vamos ver no sentido da concepção da doutrina espírita, então. Diferentemente daquela que eu fiz aquele relato do catecismo que a gente estudou. Então, primeiramente, a criação do princípio inteligente, porque todos nós somos princípios inteligentes. Só que nós somos individualizados. Essa é a diferença. Nós, quando se fala assim, a alma dos animais, a alma do ser humano, a alma, a gente até pode dizer, ok, os animais têm uma alma, mas não podemos imaginar que é uma alma tal qual como a nossa. O animal ainda falta percorrer todo um caminho longo de pelo menos milhões de anos para chegar à alma para não dizer bilhões de anos, tá? A uma alma humana, de um humanoide. Então ele vai reencarnar lá no reino animal, mas está bem longe. Então, o princípio inteligente, nós somos individualizados, quer dizer, vamos manter tudo que nós fizemos, todos os nossos vícios, nossas qualidades vão se manter. Somos indivíduos, né? Indivisíveis. Depois, nós vamos ter a evolução desse princípio inteligente, né? Nos desenvolvemos nos diversos reinos, hoje nós estamos no reino nominal. Depois nós vamos ter a vida de relação na Terra, significa aquela relação que nós temos no nosso dia a dia, nas atividades. Vamos ter a morte do corpo físico, que na verdade nem o corpo físico morre. Se a gente levar em consideração que há uma desintegração do invólucro e esses elementos não desaparecem, eles vão formar outros elementos aí pela natureza. Né? Depois, volta ao plano espiritual. Quem é que volta ao plano espiritual? O espírito, a alma que estava encarnada. O corpo, ele fica por aqui. O corpo é material. Então, volta para a espiritualidade, vai levar o seu perispírito junto, claro, que é o seu molde para a formação do novo corpo. Então, ele necessita novo ciclo de aprendizado na matéria? Se ele não necessita, ok, maravilha. O que vai ocorrer? Nós vamos, então, continuar nossa evolução no plano espiritual. Não esperem essa, tá? Nós ainda vamos precisar retornar, tá? Para reencarnar, né? Depois, o que vai acontecer? Construção eterna do conhecimento e da felicidade auxiliando a Deus. Auxiliando a Deus, veja que não é contemplando, assim, né? Não, é trabalhando, é trabalhando. E os espíritos que chegam nesse patamar, eles querem se sentir úteis. Querem se sentir úteis, eles não querem ficar... Até o André Luiz pergunta para sua mãe, mãe, mas como deve ser lindo ficar contemplando as maravilhas do universo, contemplando Deus. Não, meu filho, lá a gente trabalha muito, não é assim não. Porque o trabalho é que é essa mola de impulsão, né, para o progresso do espírito. Aí, digamos que ele precisa reencarnar. Então, se ele precisa reencarnar, é outra coisa. Ele vai reencarnar e vai fazer todo aquele processo de novo a partir do reino huminal. Relação com as pessoas aqui na Terra, né? Vai necessitar desse ciclo de aprendizado, né? Na matéria, e vai ocupar um outro corpo, vai voltar ao plano espiritual, vai desencarnar. Então, vai continuar, até que ele não precise mais reencarnar. Né? Aí o espírito, o que ocorre? Ele não fica mais na erraticidade. A erraticidade é o momento entre uma encarnação e outra, correto? Ele não vai mais precisar reencarnar.
Agora, ele vai manter o seu perispírito porque vai haver situações que ele vai precisar encarnar. Encarnar em função de quê? Por missões. Não para expiação, para provar que já estava aqui, está melhor, não. Ele vai encarnar com missões maiores, como aconteceu com o Cristo. Né? E aí é o ciclo do aprendizado do Espírito. Aqui já agora aproximando-nos do final, vai dizer, trazemos em nós mesmos o nosso inferno e o nosso céu. E é verdade, nós trazemos. Às vezes as coisas não estão tão boas, então a gente pode até achar que é um inferno, mas é o estado de consciência. E esse nosso céu também. E encontramos o nosso purgatório em nossa encarnação. Então todos nós passamos meio pelos três aqui na vida. Em nossas vidas corpóreas ou físicas. Né? Corpórea, que tem um corpo. Física é o que nós estamos fazendo aqui. Né? Então está lá no Livro dos Espíritos, na 1017. Então é fundamental que nós tenhamos essa compreensão, que não somos simplesmente jogados no inferno, jogados no céu. Não. Nós vamos reconhecer que não existe nem céu e nem inferno. Ah, mas nem céu, nem céu. Da maneira como nós acreditamos dessa contemplação eterna do Criador. Não, existe. O céu é esse estado de consciência que nós vamos nos sentir úteis e vamos poder trabalhar, e vamos poder criar. Sabe, os espíritos se divertem até, esses espíritos já têm essa condição de estar trabalhando com o próprio Criador, de criarem também, de serem co-criadores. Nos laboratórios da espiritualidade, eles criam as diversas espécies de plantas, de animais. Isso é tão fabuloso, imagine. É um espírito que parece disputando com o outro como é que faz o desenho de uma borboleta mais bonita. Né? Olha só, por isso tem essa diversidade no nosso planeta Terra. Então que a gente tenha essa certeza, que céu e inferno não existem. São estados de consciência. E aqui o nosso Mestre Jesus dizendo, faça uma boa semana. Beleza?